Maravilha, meus amigos, Shalom Brahá Lekulam a todos. Eu estou muito feliz porque estamos nos conectando, nos adentrando ao Hag HaPesach. Kasher Vesameh a todos. O que é interessante é que estamos no mês de Nissan. Então, Rodesh Tov Lekulam, e nesse mês de Nissan nós temos algo muito interessante, que Nissan tem dois Nunim, tem dois Num. Por quê? Porque esses dois Num têm uma relação com duas palavras além de Nissan, que é Nissim, que é um mês de milagres. Não é à toa que é nesse mês que todo o homem de Israel ele tem a força de sair do Egito ontem e hoje, porque a cada dia, como traz a Kabbalah, o nosso mestre Ari Akadosh Rabbeinu Zecher Tzadik Livracha fala, nós podemos sair de toda e qualquer limitação, independente se seja uma limitação física, mental, espiritual, ou algo que, como traz a psicologia behaviorista do Skinner, que é o nosso comportamento. Se podemos mudar o nosso comportamento, podemos mudar muita coisa. Então, esse vídeo vai para um refuah shlema, meu querido amigo Shimon Ben Miriam, para que todos os Hatufim, todos aqueles que estão aprisionados em Israel possam sair, e para que todos aqueles que estão se conectando com o estudo da Torá cresçam, se fortaleçam e consigam com o seu estudo fortalecer a Israel, tanto aqui na Galuta como em Israel, Medinat Shelana. Bom, o que temos a entender é que nós temos uma festa repleta de muitos milagres, por isso eu faço questão de compartilhar algumas histórias dos nossos tzadikim. Eu morei alguns anos em Belém do Pará, terra onde tem manga, paysandu, remo e um pouco desse calor da comunidade marroquina. Então, nessa época do ano, todos os antigos têm o costume de lembrar um sipur, um pouco da história do Baba Sali. Todo Erev Pesach sempre falecia alguém da família Serruia, Lo Aleinu. Então, até que em um determinado momento, Ruben Serruia, ele estava um pouco querendo entender o que estava acontecendo. Ele recebeu uma ligação do seu irmão, Rabino Abraham Serruia, que está agora na comunidade de Buenos Aires, e recomendou ele ir para uma comunidade muito próxima de Beersheba, que é em Netivot, pegar uma brahá do tzadik. E assim ele foi. Quando ele chegou lá, o Baba Sali já estava um pouco velho, não conseguia ver, já estava cego, ele pegou uma fila muito grande, e quando chegou na vez dele, o Baba Sali falou para o Shali em árabe o que ele precisava fazer, e ele, como brasileiro, não acreditou, ele pegou mais uma vez a fila, o Baba Sali falou, já falei o que tu tem que fazer, tu tem que voltar para onde tu vieste, para o Brasil, vai atravessar o oceano, e fala um pouco do que precisa em relação aos estudos, em relação à peça. E alguns dizem que ele também recomendou que se estudasse um pouco sobre a importância do Netilat Yadayim, por isso que a gente vai falar um pouco também sobre um passo muito importante na nosso Seder de Pesach, que logo após o Kadesh, o Kiddush, a gente tem que fazer um Netilat Bli Brachá, fazer uma Netilat sem Brachá, porque a gente vai comer algo, e se a gente vai comer algo que mergulha, coloca na água, ela recebe tumá. Isso se relaciona inclusive com uma Seret Baba Metzia, Haf Gimel, Amud Aleph, o finalzinho também do Haf Beit, Amud Beit, ou seja, 22b até 23a. Então, quando ele voltou para Belém, ele conversou com os familiares, eles começaram a entender o que o tzadik falou, começaram a fazer Netilat Yadayim. Por tudo, a gente tem várias opiniões do que fazer Netilat Yadayim. A Allahá também traz o que a gente pode fazer. Eles também fizeram um estudo do Ari Akadosh, alguns estudos de Kabbalah, e também procuraram entender as minúcias que o tzadik trouxe para a gente. Isso se refere a Nissim, a milagres. Mas esse Hag também está vinculado com Hesed, com Gimilut Hasidim. Eu outro dia eu li, e também consta em outros livros e também em outras publicações, na Yeshiva de Kutia, eles fazem questão de publicar uma revista. E o querido Rosenberg, da comunidade Mizrahi, um jovem Bahu, ele escreveu sobre o Skluler Eber. O Skluler Eber, ele era um pós-Segunda Guerra, onde ainda tinha um problema muito grande de perseguição, e ele procurava com toda a força produzir Matzot Shemurah, com todo o rigor que consta na nossa Halachá. Então, o Vishnitz Rebbe sabia que ele precisava ajudar o próprio Skluler Eber. Então ele pediu para o seu filho, como Shalia, chegar até ele, e assim ele chegou e pediu ao meu pai, pediu 2 porções de Matzah Shemurah. Ele falou, olha, é difícil porque eu tenho que ajudar a todos, mas eu vou dar. E assim ele deu, e quando estava próximo já da entrada do Hag,
ele voltou, toque, 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 ele bate na porta do Skuller Rebbe, que um dos sobrenomes, inclusive, é Portugal, e ele entrega, então, as matzot, shemurah, com toda aquela força, tudo feito do início ao fim, com cuidado, com a mão, como traz o Yad Hazaká, o Rambam, que com mão forte ele nos tirou do Egito, e também com mão forte nos preservamos com os nossos arbamot, os nossos 2 metros de alahá, que nos dá o nosso Olam Rabá. Então, com isso, o Skuller Rebbe, ele recebeu as suas 3 matzot. E uma outra história também vinculada aos nossos tzadik, aos nossos tzadikim, esse tzadik que acompanha cada um, que se conecta, e hoje, inclusive, é a Hilula do Rebbe Rashab, e assim traz o querido Rabino Shlomo Zaguri, que se você quiser se conectar com o tzadik, você tem que estudar as obras dele, automaticamente você se conecta ao tzadik. Isso também a gente aprende na Parashá Shlach Lecha, quando Caleb ben Yefuné, antes de seguir essa missão, junto com Yehoshua ben Nun, ele foi lá na queva dos nossos patriarcas, pedir para o Boreolã a força pelo mérito dos nossos patriarcas para que tudo desse certo nessa missão. Então, em relação ao estudo do Rebbe Rashab, que ele trouxe uma coisa muito importante, ele foi o precursor, o patrono, o fundador da Yeshiva Chabad, nessa linhagem que coloca Hassidut, um ponto de Hesed para cada um. Então, em determinado momento, um dos Hassidim do Rebbe estava à véspera de Pessa, muito comovido, porque estava numa Yardut, e falou assim: Rebbe, você quer que eu leve algo para alguém? Ele estava num outro ponto, ele ia para um outro ponto dos Estados Unidos, ele falou: sim, aproveita e leva isso daqui para São Francisco. E aí ele não entendeu muito, mas ele estava num outro ponto, não tinha nada a ver com São Francisco, e ele ficou muito triste porque ele ia acabar decepcionando um tzadik. Ganzola Tová, ele pensou, então ele pegou o avião. Atenção, passageiros, desculpem, mas a gente vai ter que fazer um pouso, estamos com algum problema, assim, assado. Ele acabou pousando num determinado outro local, ele acabou mudando de avião, e quando ele percebeu, ele estava em São Francisco. E lá, então, ele pôde entregar aquilo que ele precisava entregar para um outro Hassid. Então, aquilo que a gente entende que quando existe um ditado Yiddish que fala que quando a gente pensa, Deus ri, né? Mas o mais importante disso é que a gente tem que continuar com a nossa fé. Nissan, ele corresponde na Kabbalah ao início do ano dentro do calendário astrológico. Nós também temos o início do ano dentro do calendário civil, através da criação da humanidade, através de Adão e Shom, que era Rosh Hashanah, através da criação do universo. E nessa criação nós temos algo muito bonito. Boreolã, ele criou o mundo para deixar a sua morada aqui, assim como traz nas parashot anteriores, inclusive na Pekudei, que nos conectamos, que é essa relação de contar, e essa contagem tão importante que nós temos, essa contagem que nós temos com cada um que senta na nossa mesa do Seder. A grande pergunta é: quantas cadeiras eu tenho na minha mesa? Quantos familiares, quantos amigos na minha sinagoga eu posso ajudar a aproximar do judaísmo? Que eu posso falar uma alahá, que eu posso falar a importância de um minhag de uma família, que eu possa falar a importância de comer matzah. A Hassidut traz que o ato de não comer hamet se refere a procurar construir e desenvolver e fazer esse processo de aperfeiçoamento contra o ego, tudo aquilo que infla dentro de nós. Então, nesse momento, nós temos que perdoar, continuar a caminhar, sempre com força, e entender que a matzah que a gente come com pressa é a matzah com que vai nos conectar com outro ponto, que é o ponto de fazer com que toda a Am Israel cresça hoje e sempre. Por isso, nós temos algo muito bonito também em relação à Alahá. Traz o Rabino Eli Barbut, que ele é do Kollel Birkat Avraham, que é um Kollel muito sério, que é um Kollel de formação de Dayanim, de juízes, e ele fala algo muito interessante. Um dos pontos que nós sabemos que nós temos que nos inclinar para a esquerda, colocar o peso, inclusive Ben Sion Abba Shaul, o Raham, nos traz que aquele que não faz
por mais que ele inclusive seja canhoto, ele tem que fazer pelo lado esquerdo, e aquele que não faz tem que repetir, ele tem que fazer de novo, porque isso é muito importante. É importante a gente ter consciência de que nós somos homens livres e de bons costumes, e agora nesse exato momento nós temos que estar livres. Um outro dado muito interessante também do costume da Yeshiva de Porat Yosef, é citado inclusive na Haggadah, que o Raham, ele traz notas de rodapé e também traz alguns comentários, que é o Raham El Barbut, e se deve nos 4 copos de vinho. Nós sabemos que os nossos irmãos Ashkenazim, eles fazem exatamente 4 berachot para cada copo, diferente da tradição Sefaradi, que equivale ao primeiro e terceiro copo. Mas em cada um desses copos, logo no copo inicial, pela primeira vez que eu vi em Israel, achei muito interessante, e eu estava passando um Shabbat próximo do que é a sinagoga, que tem uma formação muito bonita de Hazanut, que é a grande sinagoga de Hades. E o costume halab é acrescentar um pouco de água, 3 gotas de água. E o que significa essa água? A água é aquilo que toca o vinho e pode transformar. Daí que vem aquela expressão tão bonita do Rabi Akiva, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que tem que ser a nossa persistência. E assim como traz, inclusive, na própria Parashá Pekudei, que a gente repete Mishkan, Mishkan, e no final do Maseret Makot, logo no finalzinho, no Haf Dalet Amud Aleph, ou seja, no finalzinho da página 24 do Maseret Makot, onde o Rabi Akiva, ele fala em aramaico, mas eu vou falar em hebraico, Nahamu, Nahamu, Hashem nos consolou, Akiva você nos consolou, Akiva você nos consolou, e com isso Hashem nos consola, porque com isso e com a nossa formação e com o cumprimento das mitzvot, com o fortalecimento de Am Israel e comendo matzah em Pesa, nós vamos ver com Desiata Dismai que seja nossos dias a construção do templo.